Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo também pela internet. Que Deus abençoe. Nós vamos começar o culto dessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, digno de honra e glória, Pai, porque nós estamos aqui, Pai, principalmente para entregar nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos, Senhor, nesse momento de culto, e que a Tua palavra, tudo aquilo que dissermos, Pai, fizermos aqui na Tua presença, vá ao Teu trono de graça como um cheiro suave, oferta de louvor e adoração, e que o Teu Espírito Santo possa estar nos dirigindo. Fala também aos nossos corações, para que tudo aquilo que fizermos possa estar produzindo em nós também frutos para a eternidade. Toma, Senhor, aqueles que vão assistir esse culto pela internet e aqueles que já estão assistindo, que eles possam receber também a Tua palavra em seus corações, no nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus com o primeiro louvor do cantor cristão, Louvamos, que é o cântico aonde nós adoramos ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória.
alguns anúncios muito importantes para fazermos, né? Em primeiro lugar, nós vamos falar do anúncio de receber novos membros em nossa igreja. No domingo, dia 2 à noite, nós teremos o batismo de aproximadamente 7 irmãos até agora, né? Porque nós vamos confirmar alguns desses irmãos. Então, esses irmãos deverão estar aqui, tanto aqueles que irão ser batizados, quanto aqueles que irão pedir a sua transferência para a nossa igreja, né? Irmãos de outras igrejas que estão vindo para a nossa igreja vão precisar estar aqui pela manhã, no culto da manhã também, tá? Porque nós iríamos fazer essa atividade toda no culto da noite. Só que a irmã Edir deu a ideia da gente fazer pela manhã a nossa assembleia, e à noite nós fazemos só o cerimonial de recepção desses irmãos. Então os irmãos estarão vindo para a nossa igreja, estarão pedindo a sua carta de transferência ou a sua transferência de uma outra igreja. Nós estaremos recebendo pela manhã, e aqueles que vão se batizar vão estar dando a sua profissão de fé no domingo pela manhã. E à noite teremos o batismo e também a apresentação desses irmãos em uma cerimônia única, né, aqui na igreja. Então vai ser um culto bastante bonito, né, que a gente quer, inclusive, que aqueles que vão se batizar convide seus parentes, seus amigos, né? A gente tem aqui a família do nosso irmão Carlinhos, da nossa irmã Terezinha, que disseram que ia vir nesse domingo agora, estão aqui presentes, né? A gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui. A Renata, que estava sumidinha, né? Estava com a saudade da Renata. Marcelão, que a gente está esperando tão ansiosamente para voltar aqui ao grupo, né? Os irmãos estão vindo aqui hoje, também está vindo com mais uma pessoa também, junto com eles também, que Deus abençoe. A irmã Juraci vai ter que estar aqui domingo, dia 12 pela manhã, para a gente estar recebendo a irmã Juraci também, né? Já faz, vamos dizer assim, já faz parte da nossa membresia, porque está toda animada para estar conosco aí, começando esse ano de 2022 que está por vir, né? Então, esse é um dos anúncios importantes. O outro anúncio é que no dia 29, guardem essa data, irmãos, tanto os irmãos da igreja, quanto os irmãos que estão aqui, família do irmão Carlinhos também, nós vamos ter uma programação muito bonita, feita pela igreja lá de Duque de Caxias. Eles estarão vindo para cá, eles eram da igreja onde o nosso irmão Dirceu, ele veio, né? O filho dele, o Kevin, ele ajuda nesse coral, inclusive, né, e participa desse coral. Vai vir um coral com mais de 30 pessoas participando desse coral, na quarta-feira, dia 29. Então, vai ser uma programação muito bonita, creio nisso, porque eles já estão se esmerando há muito tempo para terem essa cantata de Natal. Vão participar dessa cantata lá na igreja deles e estarão vindo aqui para realizar essa cantata na quarta-feira, dia 29. Façam um esforço para estar aqui. O nosso culto vai começar às 8 horas da noite. Então, a gente quer ver uma recepção boa da nossa igreja, daqueles que vão visitar a nossa igreja. O nosso irmão Jonatas vai estar colocando na mídia os convites para estar convidando as pessoas que fazem parte do nosso Facebook da igreja, né? E também no Instagram ele vai colocar o convite, junto com a irmã Edir, junto com o Gabriel. Então, a gente vai estar divulgando esse trabalho, para numa quarta-feira a gente ter uma boa representação aqui na igreja e ver uma excelente peça de Natal, uma peça musical, né? Vamos dizer assim, uma peça cantada. Então, nós vamos ter essa atividade no dia 29. Então, os irmãos aí estejam, né, participando desse dia. E no dia 26, o domingo, nós estaremos fazendo o culto natalino aqui na igreja, no domingo que vem. Nós não teremos o culto no dia 25, mas sim no domingo, dia 26, à noite. Bom, esses são os anúncios que precisávamos fazer. E eu vou pedir mais uma vez que fiquemos de pé para cantarmos bem bonito, porque quando estamos de pé, a nossa voz fica muito mais bonita, e o nosso Deus, Ele merece
toda a intensidade da nossa adoração. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico. Basta uma palavra do meu Deus. Com as palmas. Tantas palavras de bênçãos para nós, tantas promessas. Nós vivemos o tempo da bênção, o tempo da promessa que o Senhor tem derramado sobre nós. Cremos nisso, tá? Vamos nesse momento estarmos lendo a nossa coluna de oração e fazendo o nosso momento de intercessão. Aqueles irmãos que quiserem vir aqui à frente, trazendo em seu coração alguma coisa particular, nós vamos começar a voltar a esse momento de culto, aonde aquelas pessoas que tiverem aquilo que está dentro do seu coração, um propósito, uma bênção que ele precisa em sua vida, trazer aqui à frente. A gente sabe que isso é importante para nós,
chegarmos diante da igreja, chegarmos nesse momento de intercessão e trazermos algo ao Senhor. Então, se você tem alguma coisa que você precisa trazer a Deus agora nesse momento, quero convidar a você que venha. Só você e Deus vai estar sabendo, e nós vamos estar orando por você aqui na frente. Então, enquanto nós estivermos lendo a nossa coluna de oração, aqueles irmãos que quiserem vir à frente, nós estaremos orando pelos irmãos. Vamos estar nesse momento. Eu gostaria que o Jonatas ele dedilhasse algum cântico nesse momento, para nós fazermos desse momento um momento solene de oração. Nós temos na nossa coluna de intercessão, nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Adelmo, o Jorge da Naná, a irmã Aldaci e a Nélia, são tias da nossa irmã Érica. Nós gostaríamos de pedir também pela irmã Érica, que hoje pela manhã saiu daqui, não se sentiu bem e não pôde estar aqui hoje no culto, né? Parece que se sentiu um pouco febril, com o corpo dolorido, assim como a irmã Leda também parece que não está bem, né, irmão Josias? Deus esteja abençoando também a irmã Leda, que a gente ficou sabendo, a gente até ligar para o irmão para saber se ela melhorou. Ela já está melhor, irmão? Tá melhorando, né? Mas Deus abençoe a nossa irmã Leda, o irmão Carlinhos da irmã Jô, a Neide, gravidez de risco, né? A Iraci, irmã da nossa irmã Nair, a dona Edmeia, mãe da Edir, a irmã Ivonete, a Márcia Carrara, a Adriana, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Taizinha, que está aqui com a gente, os médicos e enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em primeiro lugar, Pai, nós queremos colocar esses irmãos, essas pessoas que estão aqui à frente, esses corações em Teu altar. Pai, cada um deles está aqui com um propósito, com um pedido especial ou com pedidos especiais, crendo, Pai, que os seus corações estão agora indo ao Teu trono de graça e colocando, Senhor, o desejo, a necessidade que tem do Senhor para resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Muito obrigado, Pai, pela fé desses irmãos, fé que o Senhor mesmo colocou no coração deles. E, Senhor, nós te pedimos que através dessa fé o Senhor possa estar respondendo cada pedido, cada necessidade, conforme a tua santa e bendita vontade. Que eles já possam estar saindo daqui, Senhor, desse momento de oração, fortalecidos no Senhor, crendo que o Senhor já os ouviu, Pai, porque nós temos um poderoso nome, o nome de Jesus, e é nesse nome que nós pedimos, Pai, por esses irmãos. Pai, esteja também com os pedidos feitos na coluna de oração, todos os nomes citados, as suas necessidades, que Tu possa estar entrando com providência em cada vida, Pai, e que o Teu poder possa se manifestar em cada vida, e o Teu nome seja engrandecido, Pai. Senhor, muito obrigado, porque já cremos que o Senhor já está ouvindo, ou melhor, que o Senhor já ouviu antes de nós pedirmos, porque é assim que a Sua palavra nos diz. O Senhor já sabe o que temos como necessidade antes mesmo de pedir. Mas, Senhor, muito obrigado, porque sabemos que quando pedimos, Pai, estamos sendo ouvidos por um Deus que é misericordioso e que ouve as nossas orações. E essas orações, Pai, estão sendo feitas no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós vamos continuar adorando a Deus com mais um louvor. Aqueles irmãos que puderem permanecer de pé, para que nós possamos cantar bem forte nesse momento, louvando a Deus, continuando a louvar a Deus. Nós vamos estar mais uma vez cantando Teus Sonhos.
reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha, venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os meus sonhos são maiores do que os meus, os meus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Amém. Podeis assentar. O tema que nós vamos estar refletindo é a verdadeira paz. E não podia ser outro texto para reflexão a não ser o texto que está em João, capítulo 14, versículo 27, aonde Jesus Cristo, ele deixa a paz que mais nós necessitamos nesse mundo e a paz que nos acompanha para toda a eternidade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor nosso Deus e nosso Pai, usa o teu servo, Pai, que tu possa me esvaziar, encher do teu Espírito Santo, possa me esconder atrás da cruz de Cristo, para que o teu nome seja engrandecido e que a tua palavra possa falar a cada coração e também principalmente ao meu, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nós vemos Jesus Cristo falando aos seus apóstolos, aquelas pessoas que estavam percebendo que algo estava para acontecer, algo muito difícil estava para acontecer. Jesus estava trazendo palavras de tranquilidade aos seus corações, palavras de paz, era o que eles estavam precisando. Olha, momentos de perturbação, momentos em que o nosso coração se perturba, é algo muito natural nesse mundo. Nós estamos muitas vezes vivendo uma tranquilidade em nossa vida, nós estamos vivendo uma estabilidade em nossa vida, de repente vem algo para nos desestabilizar, e aí nós ficamos perturbados. A paz, ela vai embora, né? A estabilidade que nós tínhamos acaba por se perder. E Jesus Cristo estava colocando para esses discípulos
aquilo que em nenhum lugar eles poderiam encontrar. Porque ele diz para os seus discípulos: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Quer dizer, mesmo que viesse um momento em que pensar em paz seria muito difícil, para aqueles que têm a paz de Jesus em seu coração, é possível. E a gente pode ver isso em muitas pessoas que passam por momentos turbulentos, momentos difíceis em sua vida, mas quando você vai conversar com eles, parece que eles sentem aquilo de uma maneira diferente, e aquilo tem uma resposta. É a paz que está trabalhando em seus corações, é a paz de Jesus que está em seus corações. Então eles aguentam aquele momento de uma maneira, vamos dizer assim, menos difícil, porque difícil é passar por um momento difícil, difícil é passar por um momento de instabilidade, mas com a paz de Deus em nosso coração, com a paz que Jesus dá, é possível. E a gente vai aprender um pouco dessa paz, o que ela faz, né? E é um momento onde a humanidade precisa tanto de paz, porque a gente vê tantas coisas que estão perturbando a humanidade, né? Às vezes nós passamos por momentos de guerra, às vezes nós passamos por momentos de crise financeira, às vezes a gente passa por momentos de crise na saúde, como nós temos vivido, e agora a crise financeira parece que está sendo ainda mais assustadora do que a crise que nós estamos vivendo da saúde através dessa doença, através dessa pandemia. Porque, olha, irmãos, cada vez mais cresce a miserabilidade no centro do Rio de Janeiro e no centro de Niterói. Cada vez mais moradores de rua tomam a cidade. Eles estão morando lá mesmo. Eu estava até falando com uma pessoa que conseguiu agora um emprego esses dias e foi lá no trabalho, nós conversamos com ela. Eu trabalho no centro do Rio de Janeiro, né, no meu trabalho secular, e ela falou: estou apavorada, estou com medo de andar aqui no centro. Eu falei: por quê? Aí ela: por causa do monte de morador de rua. Sim, mas você não precisa ficar preocupada com eles. Eles não são bandidos, eles não são marginais, são famílias, são pais de famílias que perderam seus empregos, eles estão morando pela necessidade, eles não são bandidos. E se você passar por baixo dessas esquinas onde haviam ali comércios abertos, hoje em dia são pessoas morando debaixo desses lugares, dessas marquises. Essas pessoas não são marginais, elas estão ali pela necessidade. Já tiveram uma paz financeira, já tiveram estabilidade na vida, mas hoje estão vivendo isso. Mas Jesus Cristo, Ele nos traz uma paz nos momentos mais difíceis e nos tira desses momentos difíceis. A gente pode perceber isso quando nós vemos na Bíblia o que Cristo Ele faz conosco. Através de Jesus Cristo, nós temos uma paz que não podemos ter se buscarmos nesse mundo, é a paz com Deus. Olha, quando nós, como seres humanos, recebemos o pecado através de Adão, pela desobediência de Adão, nós passamos a não ter paz com Deus, perdemos essa paz, perdemos a comunhão com Deus. Por quê? Porque nós passamos a viver no pecado, e o pecado, ele tem um sinônimo também de rebeldia. Quando nós pecamos, nós afrontamos Deus, nós nos rebelamos contra Ele, e aí nós recebemos essa característica de rebeldes diante de Deus. E essa comunhão, a paz com Deus, ela foi perdida no jardim do Éden. E assim, quando nós nascemos, já nascemos com isso sobre nós, com esse pecado que passou desde o pecado de Adão até chegar a nós. E nós perdemos a paz com Deus. E nós, em Cristo Jesus,
a gente consegue a paz com Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós acabamos com o abismo que nos separa de Deus. E em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, aonde está a justificação? A justificação está na fé. E a fé em quem? Em Jesus Cristo. E Ele é a justiça de Deus. Olha, o que é a verdadeira justiça para um homem que tira Jesus da sua vida e vive uma vida sem Jesus Cristo? Sabe qual é a justiça de Deus? Sobre ele há a ira de Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós vivemos debaixo da ira de Deus. Contra mim, Eliezer, contra você, Mozaniel, contra aqueles que estão aqui, todos vocês, todos nós aqui que estamos aqui, porque todos somos pecadores, né? A ira de Deus está sobre o pecado e Ele precisa exercer a sua justiça sobre o pecado. Mas quem pode, nesse momento, nos justificar? A justiça de Deus, que manda Jesus Cristo para morrer por nós, porque se Ele não tivesse sido morto na cruz por nós, nós não poderíamos ter pela fé a justiça de Deus, porque Ele foi justiçado na cruz por nós. Ele pagou o preço por nós. O preço que eu deveria pagar por causa do pecado está em Jesus Cristo. Aí Deus exerceu a sua justiça não sobre nós, mas sobre o seu próprio Filho. E nós temos que entender isso. Olha só, Ele poderia nos julgar e nos condenar, porque a sua justiça, ela é maior do que a justiça humana. Ele tem todo o direito de exercer a sua justiça e a sua disciplina, e assim nos condenar para o juízo eterno, e assim nos dá a punição pelo nosso pecado. Mas aí tem a fé em Jesus Cristo, que nos traz a justiça de Deus, e assim nós podemos dizer que somos justificados diante de Deus. Tá? A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz isso, não há um justo, nenhum sequer. Ué, pastor, então como eu vou ser aceito por Deus se Deus é justiça? Existe sim aquele que é justificado por Deus através de Jesus Cristo. E assim, em Jesus Cristo, nos tornamos justos para estarmos diante de Deus. Olha como Deus ele faz. Ele nos dá uma justiça em seu próprio Filho, para que nós tenhamos paz com Ele mesmo. Ele quer ter paz conosco. Em segundo lugar, a verdadeira paz, ela só pode vir de Deus. A verdadeira paz, porque foi como nós estávamos falando, a paz desse mundo, ela é uma paz muito sensível, ela é frágil. Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, no casamento, às vezes a pessoa tem um casamento, né, exemplo de casamento. A gente olha assim, fala assim, que casal bacana, que casal exemplo. Mas de repente há uma situação, porque seres humanos se relacionando, nós seres humanos nós temos defeitos, não adianta, né? Quando nós olhamos, quando eu olho para a Cristina, eu não posso ver os defeitos que estão nela como casal, eu tenho que olhar primeiro os defeitos que estão em mim, e eles são grandes, e ela também olha dessa forma também, creio nisso.
nós temos que olhar assim. Muitas vezes a gente tem um casamento que a gente olha assim, fala assim, que exemplo de casamento. Mas há a fragilidade humana, a fragilidade emocional, as circunstâncias, muitas vezes vêm e querem acabar com o nosso casamento. E conseguem destruir a paz de um casamento, mesmo um casamento cheio de amor. Porque houve separação, se um amava o outro. Aconteceu algo, uma circunstância, que acabou com a paz daquele casamento. Às vezes a gente vê uma família, né, que se ama, que se entende, que se relaciona, que estão sempre juntos. De repente há uma circunstância naquela família, o irmão deixa de falar com o irmão, o pai deixa de falar com o filho deixa de falar com o pai, a mãe, aí uma briga no seio da família. De repente aquela família viram desconhecidos uns dos outros, eles já não se relacionam mais e a paz deixa de existir naquela família. Nós estávamos falando da paz financeira, por exemplo, alguém estruturado, né, tem o seu emprego, de repente vem uma turbulência em algum mercado asiático ou internacional, que não é nem aqui no Brasil, e aí vem umas circunstâncias financeiras e essa pessoa perde o seu emprego, a instabilidade da paz financeira vai embora. É muito frágil. Mas agora, a paz que vem de Deus é a verdadeira paz. E o interessante é que essa paz, ela possibilita que nós estejamos em paz em todas as áreas da nossa vida, quando nós estamos em paz com Deus, porque Ele estabelece essa paz sobre nós. Ele consegue distribuir essa paz, Ele consegue dar essa paz a nós. E a Bíblia diz o seguinte em Romanos capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não consiste no comer e beber, mas na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. Olha, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e Ele nos concede a paz. Ele nos dá o equilíbrio, Ele derrama a paz, mesmo em situações difíceis, onde a gente pensa assim, não há mais saída. Espera aí, mas eu estou em paz, eu estou com Deus. Eu estou debaixo daquilo que eu preciso, que é o que? A condução da minha vida nas mãos de Deus. Olha, quando nós temos a certeza de dizer, como aquele cântico, a gente disse agora há pouco, né? Tudo é teu, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos são mais altos do que o meu. Toma a minha vida, tudo é teu. Então, se nós somos de Deus, Ele vai conduzir os nossos caminhos, Ele vai cuidar de nós, e isso nos traz paz nesse momento tão turbulento na nossa vida, ou que pode acontecer de turbulência na nossa vida, onde nós temos a certeza de que estamos em paz com Deus. O homem que está em paz com Deus, ele não se preocupa com as circunstâncias da vida. A verdadeira paz, ela também é resultado da obediência a Deus. É assim que a Bíblia, ela nos orienta. Quando obedecemos a Deus e aprendemos a caminhar de acordo com a sua vontade, o nosso coração, ele é preenchido com a verdadeira paz. Em Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus. Olha, irmãos, eu gosto tanto quando a gente ouve Deus falar dessa forma com o seu povo, e Ele fala individualmente com cada um de nós. Ele quer dizer para cada um de nós nessa noite, em todos os momentos da nossa vida: fica tranquilo, eu sou o teu Deus. E uma coisa que nos dá tranquilidade também, isso é certeza, Ele quer dizer para cada um de nós: eu sou o teu Deus.
Mas sabe o que nos dá tranquilidade ainda maior ainda? Quando nós falamos assim: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus. Você pega esse Deus que é Deus de todo o universo, que se preocupa com os grandes animais, com o maior ser que há nos mares, porque a gente sabe que as baleias são os maiores animais da terra, mas existem seres no fundo do mar que às vezes são encontrados, que nos surpreendem, né? Pelo seu tamanho. Deus está preocupado também com aquela criatura, mas está preocupado comigo também, pequenininho, aqui nesse mundo, um grão de areia nesse universo, ou muito menos, se for comparado ao universo, a um grão de areia, tá? Mas Ele está olhando para mim e falando: Eliezer, eu sou o teu Deus. Ele está olhando para você e dizendo: eu sou o teu Deus, tenha paz comigo. E quando nós falamos assim: Senhor, o Senhor é o meu Deus, isso nos traz tranquilidade de saber que Ele individualmente está cuidando de nós. É toda uma natureza. Existem lugares agora que há chuvas pavorosas lá acontecendo, furacões, vulcões em erupção, terremotos. Ele está cuidando desses momentos grandes que estão acontecendo, essas grandes catástrofes. Mas agora está olhando para o banco dessa igreja e falando a cada um de nós, olhando para cada um: eu sou o teu Deus. E você falando: Senhor, o Senhor é o meu Deus. Ele está conversando com você agora, em seu coração, juntinho de você, particularizando esse momento com você. Eu acho isso maravilhoso. Às vezes eu me detenho em uma pequena palavra, irmão, na Bíblia, e isso me fala muito ao coração. Ele diz: eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha só, irmãos, às vezes a gente fica preocupado, tenso, sem paz, para saber qual é a decisão correta. Se temos um Deus, Ele vai guiando a decisão correta, a gente vai chegar à decisão correta, Ele vai guiando, Ele vai me ensinando o que é útil, o que eu devo fazer. A sua própria palavra está dizendo isso, o seu cuidado, tá? Que é útil, e te guia pelo caminho que deves andar. Aí ele dá um suspiro, ele fala assim: se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Vamos parar para perceber isso aqui que Deus está falando ao seu povo, está falando a nós agora nessa noite. Como Ele queria que a nossa paz ela fluísse como um rio. E muitas vezes nós estamos vivendo um momento de perturbação na nossa vida porque está faltando Deus na nossa vida. Um fluir de paz em nossa vida, como o rio, né, que vai correndo em paz, como a justiça batendo como as ondas do mar. Irmãos, viver a justiça de Deus é algo maravilhoso para a nossa vida e isso nos traz paz. Em quarto lugar, a verdadeira paz é resultado de confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós temos paz. Em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim terás paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós vencemos qualquer coisa que vier sobre nós. No mundo tereis aflições. Então, foi aquilo que eu falei desde o início. Lembra que eu falei? Que olha,
Nesse mundo, nós estamos sujeitos a muitas circunstâncias que vão tirar a nossa paz. Jesus não escondeu isso dos seus discípulos. Jesus não deixou de falar que as circunstâncias viriam. Mas ele também falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele estava querendo dizer o seguinte: eu venci o mundo, você também vai vencer as tribulações. Por quê? Porque ele vai estar conosco na hora das tribulações, na hora das dificuldades. E ainda diz que a confiança, ela guarda os nossos corações. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 diz assim, no versículos 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Eu sei que às vezes a gente está no salão de culto e a gente está prestando o nosso culto a Deus, e alguma coisa que a gente precisa resolver durante a semana, ela está presente com a gente, às vezes no horário de culto, né? A gente está preocupado: segunda-feira eu vou ter que fazer isso, terça-feira eu tenho que resolver aquilo, quarta-feira eu preciso resolver essa situação. Mas o que a palavra de Deus diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É sofrer. Andar ansioso é sofrer por antecedência. Ainda não aconteceu algo, mas a gente já está sofrendo com aquilo que pode acontecer. Mas o que diz a palavra de Deus? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu, quando chego a essa parte, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, eu costumo dizer o seguinte: teologicamente, não dá para explicar a paz de Deus. Não dá para explicar. A teologia humana, o meu conhecimento de Deus, não dá para explicar a paz de Deus. Como uma pessoa pode ficar tranquila num momento difícil, às vezes até à beira da morte, sabendo que a morte está logo ali mais adiante, mas aí você chega no leito de morte, aquela pessoa está em paz, está tudo bem, eu estou tranquilo. Mas o maior inimigo que ainda existe é a morte. Ele vai ser vencido. No momento em que Jesus Cristo vier a esse mundo, ele vai jogar a morte e o Hades no inferno. Ele vai acabar com esses dois inimigos, que a gente muitas vezes até sente ele chegando, e muitas pessoas percebem que ela está chegando, mas alguns, quando percebem que ela está chegando, não se desesperam, e o seu coração está em paz com Deus. Ele não fica ansioso, muito pelo contrário, ele fica tranquilo. E aí você pergunta: mas o que você está sentindo? Não sei, mas eu estou em paz. É a paz que excede todo entendimento, que não dá para explicar. Se excede todo entendimento, quem sou eu para explicar essa paz? Mas você vai descobrir, se você aceitar essa paz que está em Cristo Jesus, se você viver essa paz. É uma paz que não dá para explicar, só você experimentando em sua vida. E mesmo assim, você explicando com suas próprias palavras, você não vai alcançar essa paz, porque ela vai exceder todo o entendimento. Olha o que as promessas de Deus, elas nos mostram, nos ensinam. Em último lugar, nós devemos buscar a paz. A paz de Deus existe? Sim, mas Ele vai me dar essa paz. Não, eu preciso buscá-la. Está em Deus. Eu preciso buscar em Deus. Eu preciso alcançar ela em Deus. Ela está. E Ele oferece. Está disponível. Mas eu preciso buscá-la. Porque senão eu não posso alcançá-la.
Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim: aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Olha, quando nós buscamos a paz com Deus, queremos essa paz e nós buscamos ela em Deus, Ele nos ensina como andar em paz. Foi como nós falamos, né? Ele nos instrui, Ele nos orienta, e aí nós passamos a viver a paz de Deus em nossos corações. Mas agora, quando nós não aceitamos essa paz de Deus e vivemos nesse mundo sem Jesus no coração, nós vivemos debaixo de uma realidade espiritual que se chama Império das Trevas. Pastor, eu vivo no império das trevas se eu não buscar Jesus Cristo em meu coração. É verdade, é verdade. Porque há duas realidades: Cristo e salvação, e você viver sem Deus nesse mundo. E aí, quando você vive sem Deus nesse mundo, você vive em pecado. Como eu falei, você vive em rebeldia contra Deus. Ah, mas aí eu aceitando a Cristo, eu mereço a salvação? Não, não é nada disso. Nós não estamos falando sobre merecimento. Merecer ninguém merece. Porque a salvação vem pela graça que está em Jesus Cristo. E Ele derrama a sua graça sobre nós. E a partir da graça de Deus, a nossa vida é transformada. E nós passamos a viver a realidade do Espírito Santo de Deus, viver a habitação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Hoje de manhã eu estava até falando com os novos decididos. Eu falei, olha, quando você crê em Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em seu coração e você se torna uma nova criatura. Então, quando você está longe de Deus, você é criatura de Deus, você foi criado por Deus, mas agora quando você aceita Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E é esse o relacionamento que Deus quer para cada um de nós. Não quer que sejamos criaturas, quer que sejamos filhos dele. Mas para isso nós temos que crer e aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Viver uma realidade espiritual com Deus. E para isso, para sermos transformados dessa forma, só se crermos em Cristo Jesus como nosso Salvador e tomarmos uma decisão ao seu lado. Eu gostaria que os irmãos abaixassem as suas cabeças agora, nesse momento. E tem um hino, eu nem combinei esse hino com os irmãos da mídia, que ele diz, dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar, para que faça em vós morada, onde sempre possa estar. É o hino de número 229 do cantor cristão. Eu gostaria de pedir aos nossos irmãos que são da mídia para botar esse cântico, hino de número 229. Os irmãos de nossa igreja que conhecem esse cântico, vamos estar louvando juntos. Vocês podem ficar assentados do jeito que estão, mas eu gostaria de cantar esse cântico. Ele diz assim: tende em vós lugar vazio para Cristo Salvador. Ele bate e quer entrada, quer salvar-vos em amor. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar, para que ache em vós morada,
onde sempre possa estar. O momento com Jesus não é um momento de culto só, é um momento para a vida toda, é um momento de vida, onde nós temos a presença de Cristo em nossos corações em todos os momentos. É sair daqui, indo para nossa casa, Jesus Cristo está comigo. Chegar em casa, Jesus Cristo está comigo. Dormindo, Jesus Cristo está comigo. Durante toda a semana, Jesus Cristo está comigo. E é assim que Ele quer um relacionamento para conosco. E a presença dEle é a paz. Ele é a própria paz. Olha, estudando a palavra de Deus, né, a gente começa a aprender isso. Ele não só dá a paz, mas Ele é a própria paz. Quando Ele está conosco, Ele já é a paz. Ele já é a essência da paz. A palavra de Deus, ela ensina dessa forma. Ele não vai dar a paz, Ele é, a presença dEle é. Por isso que Ele habita em nós e Ele traz essa paz. E Ele quer fazer em nós morada. Não quer fazer desse lugar aqui a morada dEle, não. Eu sei que Ele está presente aqui conosco, trazendo uma atmosfera espiritual de paz aqui nesse lugar. Mas Ele quer que essa paz esteja dentro de nós, com a sua presença dentro de nós. Mas para isso a gente tem que dizer para Ele: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador e quero que o Senhor faça parte da minha vida, entre em meu coração. E aí Ele faz morada em nós. Tendes vós lugar vazio para Cristo Salvador. Ele bate, quer entrada, quer salvar-vos em amor. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar, para que ache em vós morada, e onde sempre possa estar. Vós quereis divertimentos, amizades e prazer, menos esse amigo vero que por nós ousou morrer. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar, para que ache em vós morada, onde sempre possa estar. A última parte diz assim: tendes tempo para Cristo? E a pergunta, né? Logo o buscareis em vão. Hoje é tempo favorável de aceitar a salvação. Essa última parte é uma parte de reflexão para cada um de nós quando nós cantamos. Toda música, todo cântico, quando nós cantamos, nós queremos realmente dizer aquilo que nós cantamos, não é verdade? Eu acho que é assim, né? Quando nós louvamos a Deus, nós queremos louvar e dizer para Ele aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós desejamos. E essa parte é uma parte de reflexão. Tem tempo para Cristo? Olha, no momento em que o tempo ele é tão pequeno, estava
conversando com a Cristina hoje. Cristina, hoje é 19 já do mês de dezembro. O mês de dezembro passou muito rápido. Irmãos, como o tempo tem passado rápido. Como as coisas estão acontecendo numa rapidez muito grande. Vivemos o tempo da ciência. E esse tempo da ciência é um tempo em que as coisas vão ficando cada vez mais curtas. Até o conhecimento, ele se torna passageiro muito rápido, porque coisas novas passam a surgir e a gente precisa estar sempre nos contemporizando, estando ali no tempo onde nós estamos vivendo, nos contextualizando, melhor dizendo, não contemporizando, contextualizando, Então o tempo nesse contexto ele é muito pequeno, mas qual o tempo que eu tenho dado para Deus? Imagina se nós pensássemos da seguinte maneira: se Deus ele tirasse o tempo do cuidado que está sobre nós, ele deixasse de cuidar em um instante sequer da minha vida, o que aconteceria comigo? Deus ele tirou o meu ar, morri, sem ar eu não consigo viver. Deus ele tirou o meu emprego, tirou a minha família, tirou todas as coisas e tal. Pronto, perdi tudo, porque Deus resolveu tirar, porque todas as coisas são dele. Tudo aquilo que nós temos é dele que foi dado a nós. E a gente não tem um tempo para Deus. Aí diz: logo o buscareis em vão. Olha, isso é tão importante de nós meditarmos, sabe por quê? Certa vez eu estava em casa, a Cristina estava conversando com alguém, e foi logo no início da pandemia, onde as igrejas estavam fechadas, e aquela pessoa ligou para a Cristina e começou a chorar, e falou: que vontade de ir à igreja. A Cristina virou para ela e falou: quando a igreja estava aberta, por que você não foi? Agora a igreja está fechada, e ela queria ir. Mas a igreja não é ainda o mais importante nesse momento de reflexão. Nós sempre não temos tempo para Deus. Vai chegar um momento em que nós vamos precisar dele e procurá-lo. E se já for tarde demais? Ontem eu estava pregando em um aniversário de uma igreja, e muitos dos pregadores estão começando a falar mais ainda sobre o tempo apocalíptico que nós estamos vivendo. O tempo está acabando. Quando se fala em Apocalipse, se pensa em um filme, uma realidade muitas vezes mítica, que não existe. Mas olha, se a palavra de Deus, ela fala de um momento em que a humanidade vai estar passando de uma tribulação, de um momento final, e isso está para acontecer. E nós temos visto dias apocalípticos, e o tempo vai acabar. Mas até quando nós vamos adiar o encontro com Cristo? Porque a segunda parte diz assim: hoje é tempo favorável de aceitar a salvação. Eu quero, nesse momento, dar a oportunidade a alguém que quer se entregar a Cristo como seu Salvador agora. Eu quero orar. Eu sempre faço isso nos momentos de apelo. E essa mensagem é uma mensagem de apelo a alguém que quer aceitar a Cristo como seu Salvador hoje, tomar uma decisão ao lado de Cristo, abrir o seu coração para Jesus, assumir um compromisso com Ele, deixar Ele entrar em sua vida. Alguém? Quero orar por você. Levanta a sua mão. Você, não se preocupa com uma outra pessoa, você. A mensagem sempre vai falar de uma maneira individual. O nosso compromisso com Deus vai ser sempre um compromisso individual, porque Ele também, no dia em que nós estivermos diante dEle, não vai pedir contas a outra pessoa, vai pedir contas a cada um de nós separadamente. Então, o meu convite
é a você. Não é para você olhar para o lado, se alguém vai tomar essa decisão. Se Deus falou o seu coração, o Espírito Santo falou o seu coração, é algo particular. Há alguém? Eu quero orar. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar a última parte e depois nós estaremos finalizando esse momento de apelo. Mas eu quero também deixar esse apelo na internet. Você ouviu esse culto até o final? Você está ouvindo essa mensagem até o final? Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, abra o teu coração e diga para Ele: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Eu quero a tua paz em meu coração. Eu quero paz com Deus. Eu quero a paz que excede todo o entendimento. Eu quero paz. E se você abrir o seu coração para Jesus, você vai ter a paz de Deus em sua vida. Abre o teu coração, entregue o teu coração agora para Jesus. Você não precisa estar aqui, você só precisa estar diante de Deus e dizendo: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Faça isso agora. Tendes tempo para Cristo? Tendes tempo para Cristo, logo buscareis em vão. Hoje é tempo favorável de aceitar a salvação. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar, para que ache em vós morada, onde sempre possa estar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, e que a tua palavra possa continuar falando aos corações, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Nós estaremos louvando com Leva-me Além e depois Egito. Mas logo depois do Leva-me Além, eu estarei cantando o Egito com os irmãos, né? E cantando o Egito fica, né, diferente, né? Mas cantando o cântico com os irmãos. Mas depois eu vou estar saindo para cumprimentar os irmãos à porta. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe mais uma vez, né, a família do irmão Carlinhos. É muito bom vê-los. Vai ser um prazer estar cumprimentando vocês ali na porta. Deus abençoe. Renata, volta para a gente, que você faz muita falta aqui. Você, teu lugar está ali, aquela percussão ali, ela vive te chamando, Marcelo, vive te chamando. E a nossa querida convidada ali do casal, que Deus abençoe, obrigado pela sua presença também. Nós vamos estar louvando a Deus, render a Ti adoração. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso.
deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo seja com todos nós, seja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Sua nuvem é o sinal que está comigo, seu fogo